Olá, meu nome é Aira Nicodemo, sou violinista, professor de violino, atualmente professor substituto de violino na Escola de Música da UFMG, e nessa semana tive a honra, o prazer de participar dessa série tão importante da Escola de Música, que já acontece há tantos anos, a série Viva Música. E vim para falar um pouquinho sobre um tema que tem bastante a ver com o concerto que vocês assistiram ou vão assistir, que foi um concerto todo de música contemporânea para violino solo. Esse concerto ele foi estreado no último fim de semana do mês de outubro de 2021. Então, é um concerto muito recente, eu acabei de gravá-lo para a série de um grupo de compositores do Rio de Janeiro chamado Grupo Prelúdio 21. É um grupo de compositores, né, que estão compondo atualmente, que estão criando a música atualmente, e eu tenho um carinho muito grande por esse grupo, porque ele existe há mais de 10 anos, e vem fazendo esse trabalho muito importante de renovação e, e diálogo direto com os intérpretes da música atualmente. Então, hoje, a palestra é sobre a importância do intérprete na música contemporânea de concerto. Então, primeiro vamos entender um pouquinho sobre o que seria, né, o intérprete. O intérprete é aquele que interpreta a peça musical, né? Pode ser um intérprete, por exemplo, de poemas, de textos, né? Uma pessoa que interpreta um livro, mas no caso a gente está falando do texto musical. Então, o intérprete em música é aquele que, através do seu instrumento, da sua voz, da sua batuta, ele pega esse texto musical e interpreta esse texto de alguma forma. Porque, na verdade, a partitura, ela não é um texto sagrado, ela é um mapa. Então, por mais óbvio que isso pareça, é importante deixar isso evidente novamente, é muito importante. Então, a primeira coisa é compreender o que é o intérprete, para a gente poder compreender a importância desse intérprete. Então, o intérprete ele pega essa partitura, que é como se fosse um mapa da música, e ele dá a sua leitura a essa música. Quando ele toca, quando ele canta, quando ele rege, ele passa a sua interpretação a partir daquele mapa, a partir daquele texto musical que está impresso. Ou, no caso da música oral, que existe, e aí a pessoa dá a sua interpretação àquele texto musical que existe, de qualquer forma. Esteja escrito ou repassado através da oralidade, eh, o intérprete, ele dá a sua cara, a sua visão, a sua forma de ver aquele texto. Tá, então a importância do intérprete na música contemporânea de concerto. Vamos entender agora um pouquinho sobre o que é essa música contemporânea de concerto. Também é importante ressaltar que se falasse apenas música contemporânea, se formos fundo no significado dessas palavras, seria aquela música que é feita no tempo presente, né. Então não necessariamente uma música feita para ser realizada dentro das salas de concerto, dentro das salas de música de câmara, qualquer música feita atualmente seria entendida dentro desse grupo de música contemporânea, né. Mas, esse termo é utilizado especificamente para música de concerto, né. Dificilmente você vai num show de rock, de samba, axé, funk, falar: "Ah, hoje eu vou ouvir música contemporânea", né. Por mais que seja uma música feita nesse tempo. Então, é importante a gente ressaltar que chamar de música contemporânea, é claro, está se referindo a um nicho muito específico, mas eu gosto sempre de frisar que o local, geralmente, dessa música acontecer é dentro das salas de concerto, não porque tenha que ser assim, ela pode acontecer em qualquer lugar e existem experiências nesse sentido de diversos grupos de sair da sala de concerto. Mas lembrar que tradicionalmente, por mais que seja algo do nosso tempo, essa música ela tem a proposta de acontecer nesse ritual, que as pessoas vão para uma sala, para um ambiente, vão sentar numa poltrona e vão assistir aquela música sendo executada por intérpretes em cima de um palco. Então, importante ressaltar que além dessa música contemporânea de concerto, ela ser feita por compositores que ainda estão vivos, né, que é uma música muito recente, geralmente são estreias ou
primeira, segunda, terceira vez que elas são, segunda, terceira ou quarta vez que elas são executadas, elas são pensadas, em geral, para uma certa dinâmica, para um certo ritual, que é a música de concerto. Você vai para ficar em silêncio, ouvindo, não necessariamente se mexendo ou comentando durante a execução. Não existe nada de certo ou errado, são apenas diferentes rituais. Ok, então, voltando para o tema, né, o título do tema da palestra de hoje, a importância do intérprete na música contemporânea de concerto. Ora, temos a figura do intérprete, temos a figura também implícita do compositor, porque a música contemporânea de concerto ela é composta por alguém, e são compositores que são contemporâneos ao próprio intérprete, que está ali não apenas interpretando esse repertório, interpretando esse texto musical, mas a forma como eu mais gosto de olhar para isso, que me brilha os olhos de fato, é a oportunidade de estar ali dialogando com o compositor. Então, vou falar um pouquinho já introduzindo, né, sobre qual que é a importância desse intérprete na música contemporânea de concerto, enquanto um agente que pensa a música do compositor junto com ele. Então, vocês puderam ver no concerto que todas aquelas obras foram estreias, né? Elas foram compostas nos meses de junho, maio, junho e julho de 2021, mês presente. O grupo de compositores Prelúdio 21 me convidou para fazer um concerto todo de violino solo, e eu brinquei com eles, falei, tudo bem, topo super, conquanto vocês componham músicas originais para esse concerto. Por quê? Porque é um grupo que faz o convite, né, aos músicos, e como não conta com uma verba para um projeto e tal, eles contam com a boa vontade dos intérpretes. E, geralmente, o que um compositor mais gosta de fazer é compor, de fato, né. Então eu brinco um pouco com essa vontade, que o meu pagamento seria poder, vivenciar músicas novas, nas quais eu possa dialogar de forma muito próxima na gênese dessa música. Porque eu compreendo que a primeira importância que nós, intérpretes, né, pessoas que se dedicam ao fazer musical, à performance musical, temos, um dos nossos principais objetivos e responsabilidades é tornar a música viva de fato, né? E olha que legal, acabei de pensar nisso, no tema da série, né, o nome da série é Viva Música. Então é tornar essa música viva, não só a música do passado, fazer ela acontecer agora, mas principalmente a música do presente também, né, a gente, enquanto intérprete, dá espaço para isso. Eu dando aula para uma turma nessa semana, comentando sobre o Viva Música que vocês estão assistindo nesse instante, comentei como é importante a gente refletir que Mendelssohn, sem o grande violinista Ferdinand David, ele provavelmente não teria composto, ah, da forma que ele compôs as suas obras no que tange o violino, porque Ferdinand David era o Spala, primeiro violino de Mendelssohn, na na orquestra de Leipzig, quando Mendelssohn regeu lá. E foi um grande violinista, Ferdinand David. Tem cadências escritas para vários concertos de violino e contribuiu muito, de fato, nesse diálogo com Mendelssohn. Um outro exemplo muito importante, esse de altíssima importância, é muito mais próximo de nós, Mendelssohn está situado lá na primeira metade do século XIX, esse está bem mais no fim do XIX e início do XX, chegou até os anos 20, que é o grande Joachim, né, um violinista fantástico, que era o braço direito de Brahms. Então, tranquilamente podemos dizer que o concerto de Brahms para violino e orquestra tem não só o dedo de Joachim, tem uma mão inteira, tem uma concepção, né? E é muito legal ver isso, é muito bonito ver essa dinâmica que existe de troca, construção, de síntese entre compositor e intérprete, entre compositores e intérpretes, que só pode acontecer no mesmo tempo que o compositor existe. Então é muito comum, e aqui eu faço um apelo tanto aos compositores quanto aos estudantes de performance, de bacharelado em instrumentos, canto e regência. É muito legal quando a gente percebe que nós temos um papel conjunto
na continuação da música de concerto, na continuação da música, seja ela qual for, se trabalharmos de forma conjunta, né? A gente não tem como avançar muito se imaginamos que o nosso papel é só tocar e pronto, de forma passiva, ou que o compositor ele precisa ficar ali compondo e se acontecer da peça acontecer, né, se acontecer da peça vir a público, isso vai ser lucro. Acho que não, a gente precisa, de fato, estar conversando com os nossos colegas, o compositor com os intérpretes abertos, né, aos compositores que eles têm vivência dentro da universidade, dentro das orquestras, no meio cultural, de fato, né. Então a gente aproveitar isso. E vocês que estão dentro da universidade, vocês, de certa forma, têm uma oportunidade muito grande que muitas vezes os alunos não têm consciência, que muitas vezes sequer os professores têm consciência. Então, aproveitar de fato essa oportunidade. Voltando então, a importância do intérprete na música contemporânea de concerto, a minha forma de falar é sempre assim, né? Voltar no tema principal e ser bastante enfático, para não perder o foco principal e trazer de volta cada uma das discussões. Então, a primeira importância eu acho que é essa. Nós, enquanto intérpretes, nós temos a oportunidade, não a obrigação, de estar conversando, dialogando com os compositores. E o que pode nascer disso? Né? Essas peças que vocês ouviram no concerto, então, de hoje, elas são super recentes. Elas acabaram de ser compostas alguns meses atrás, e eu recebi a partitura num determinado momento. Eu falei, olha, para realizar o concerto em tal data, eu gostaria de receber as peças com tanto tempo de antecedência. E eles assim o fizeram, e foi maravilhoso, porque com essa antecedência eu tive tempo de pegar a partitura, imagina só, né, uma partitura totalmente nova, não era algo nem próximo de uma música que eu já tivesse tocado, né, eu nunca vi essa música específica que eles compuseram, essas 5 obras. E aí chega para mim completamente cru. A primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para esse mapa e compreender o que ele quer dizer. Então olha que louco, porque muitas vezes você pega uma obra de Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Ravel e outros compositores do século XIX, e você tem gravações, e a partir dessas gravações você pode construir uma imagem mental. Agora imagina o que é você pegar uma partitura, um papel, olhar para esse papel e começar a decifrar o que isso significa. Não são só bolinhas umas depois das outras, sinais e símbolos uns depois dos outros, né? Então a gente tem a oportunidade de pegar para isso e pensar. Primeiro, identificar quais são as ideias que estão contidas naquela partitura, as ideias musicais, ideias algumas vezes até literárias, ou imagéticas, ou estéticas, que não necessariamente são alturas musicais. Olhar para isso, ter uma primeira impressão, uma primeira compreensão, e aí perceber como que isso pode ser traduzido em forma de som através do instrumento. Então o intérprete tem a habilidade que ele treina no seu instrumento, no meu caso o violino, e ele tem a oportunidade, de posse desse texto musical, tornar isso um discurso factual, um discurso que acontece no tempo, porque a música é a arte do tempo. Não vou entrar tanto nisso, mas fica aí uma máxima, uma reflexão para vocês pensarem, que não tem como você pegar a música, né, uma escultura, uma pintura, o filme do cinema, de certa forma, você tem como interagir com ele no espaço, né? Você pode projetar numa tela branca, pode projetar numa tela de outra cor, pode projetar numa tela que não seja totalmente plana, que tenha curvas, então o espaço, de certa forma, ele ainda dialoga com aquilo. Mas a música não, a música acontece, a música mesmo, acontece totalmente no espaço, no tempo. Então a música é a arte do tempo. E sendo a música a arte do tempo, o intérprete e o compositor, eles só podem vislumbrar essa obra de arte quando ela é executada, de fato, seja gravada, seja ao vivo. E isso é muito bonito de pensar quando a gente tem essa oportunidade, então, de olhar para uma partitura, de compreender essa partitura sem nenhuma gravação, sem nenhuma referência, e aí ter a oportunidade de colocar nos dedos, nas cordas, escolher dedilhados, escolher andamentos, escolher dinâmicas, para tentar dizer algo que o compositor queira com aquilo. O compositor quer se expressar de alguma forma, e o intérprete se expressa a partir da peça do compositor. E isso é muito bonito.
Então, essa dinâmica é uma dinâmica bela, que tem a oportunidade de ser linda e maravilhosa, mas tem, né, alguns momentos também de tensão necessariamente que exista uma fricção de relações, mas o intérprete em algum momento ele pode perceber algo que, isso aqui ou é impossível ou é extremamente difícil, um nível muito difícil de realizar, e aí cabe ao intérprete saber trazer isso para o compositor de uma forma construtiva. Então, novamente, a importância do intérprete na música contemporânea de concerto está nisso também, fazer esse bate-bola, né? E Joachim tinha uma troca com Brahms que precisava ali haver um diálogo respeitoso. Ferdinando Davi, a mesma coisa com Mendelssohn, né? E outros compositores, com certeza. Mozart, provavelmente, consigo próprio, porque era um exímio violinista. Bach também tocava muito bem violino e compôs, né, toda essa obra para cordas, para violino, de forma fantástica. De alguma forma havia um diálogo ali entre o próprio compositor e o próprio intérprete, que eram a mesma pessoa, né? Mas vários outros compositores não necessariamente eram violinistas. Então, eles, em algum nível, dialogavam com os violinistas de sua época, né? Bela Bartók, por exemplo, tem uma carta que agradece ao professor Max Rostal, que foi professor do meu professor é Paulo Bozzi, estudou com Max Rostal, e que teve peça dedicada, né, a ele por Bela Bartók. Então, também é um violinista que entendeu a importância, o intérprete, o músico, entendeu a importância de estar presente ali com compositores de sua época. Então, voltando, a gente vai devaneando um pouquinho, mas é porque é um tema muito gostoso. Eu, pelo menos, adoro, que é falar sobre essa dinâmica entre intérprete e compositor. Então, nós, como intérpretes, também, de certa forma, temos a oportunidade, obrigação, na minha forma de ver, de ao pegar uma obra inédita, ao pegar uma obra que não necessariamente seja inédita, mas que você está ali com a oportunidade de trocar com o compositor, trazer essas reflexões. Olha, isso aqui não dá para fazer, né? Ok, como é que a gente pode fazer isso de outra forma? E eu tive a oportunidade de fazer isso com os compositores. Peguei as partituras, estudei durante um mês, aí entendi um pouco, e aí cheguei para eles e falei, olha, isso aqui dá, isso aqui não dá. Ou isso aqui dá e é muito difícil, talvez haja uma outra forma de fazer, levando a mesma intenção, conseguindo o mesmo resultado, com outras notações, com outras técnicas violinísticas. O que, que vocês acham de tentar? E aí começa, né, um jogo, uma dinâmica, melhor do que jogo, uma dinâmica muito interessante, porque a música que nasce do compositor, ela começa a se transformar à frente dele a partir de um diálogo com outro. O compositor Marcelo Carneiro, na fala que ele tem durante o concerto, né, a gente tem a oportunidade de ouvir os compositores, que eu acho muito rico também, ele traz um pouquinho dessa dinâmica, de quão rica foi essa dinâmica, no caso, eu com ele, e de fato, era uma peça com propostas estéticas muito diferentes, muito novas, que ele propõe ali, porque ele brinca também, entre outras coisas, com a questão do ruído, né, da altura não definida, e aquilo requer uma técnica muito específica, que ao invés de você prender a corda, você só encosta na corda, mas encosta de uma forma a não gerar harmônico, porque é possível colocar o dedo sobre a corda do violino, dos instrumentos de corda, e você colocar o dedo no nó de corda e gerar um harmônico. Mas não era esse o efeito que se queria, né? Era de uma corda abafada, de certa forma, que gerasse um ruído. E isso é algo muito difícil, muito, porque é uma técnica nova. Então, além de tocar uma música nova, também uma técnica nova, na qual isso muda o tempo todo, não é o mesmo tipo de técnica, porque não era o método de estudo, né? Já as propostas da obra do Alexandre Schubert, que também é violinista, os três pequenos estudos, como ele próprio chama, né, eles têm o objetivo de focar num determinado tipo de técnica e trabalhar essa técnica. O que é muito interessante e rico, né, para os intérpretes, para os jovens violinistas, começarem a se dedicar a essa linguagem da música contemporânea, que muitas vezes a gente vai estudando até o repertório do final do século XIX, no máximo o início do século XX, e para. E aí fica sem repertório técnico, sem repertório interpretativo, para, no mínimo, compreender a música contemporânea ou a música moderna que vem sendo feita ao longo do século XX e agora XXI. Então é muito importante a iniciativa de um compositor como Alexandre Schubert de trazer uma proposta didática a partir das suas obras. Tem um componente musical? Sim, com certeza. O intuito de tocar essas obras é sempre
uma expressividade musical que torne aquilo arte, mas tem a compreensão de que também é importante trazer isso de uma forma didática, pedagógica, né, para o seio do fazer musical violinístico. Isso cabe em todos os instrumentos, com certeza. Então, novamente, aí a importância do intérprete de fazer esse bate-bola, né? E aí o que que nasce? Nasce uma nova obra. Muitas vezes nasce uma nova partitura. No caso do Marcelo, do Marcos Lucas, eles realmente refizeram as partituras a partir da conversa que tivemos, e aí sim, com uma nova partitura em mãos, o intérprete tem a oportunidade, depois de ter conversado com o compositor, dialogar sobre isso, compreender melhor quais são as ideias musicais. E isso é muito legal. Imagina você poder sentar com Bach, com Mozart, com Brahms, com Beethoven, e conversar. Qual que foi a sua intenção? Então, o músico, o intérprete que tem a oportunidade de ter o compositor vivo, ele pode vivenciar isso hoje, imagina, daqui a 50, 60 anos, poder falar, não, eu estava com o intérprete, a gente conversou sobre isso, e a intenção dele é chegar nesse resultado, né? Essa foi a forma que eu encontrei, mas outros intérpretes podem encontrar outras formas. Mas o compositor disse que o objetivo dele era esse, né? Ele tinha esse intuito com esse gesto musical. Então isso é muito bom. Tá. Então sobre a relação com o compositor, tá muito claro qual que é a importância do intérprete, né? Sem o intérprete a música não acontece. E aí tudo bem, cada vez mais os computadores podem tocar, mas nunca é de fato, né? Todo compositor traz isso e o ouvinte pode perceber facilmente que a música tocada por um ser humano é de fato o que a gente reconhece enquanto música, principalmente nessa área da música contemporânea de concerto. Mas tem uma outra dinâmica também, que é a dinâmica do fazer musical com o público, né? Então é claro que a experiência de chegar numa sala de concerto e ouvir um repertório que você já conhece, já ouviu grandes intérpretes tocarem sinfonias de Beethoven, obras, partitas e sonatas para violino solo, as suítes para violoncelo solo de Bach, as partitas e sonatas para violino solo de Bach também, né? Concertos de Mozart, sonatas de Mozart, Brahms, concertos e etc. Por aí vai. É muito diferente vivenciar uma experiência na qual você já conhece a obra. Você já tem, de certa forma, um mapa daquela obra na sua cabeça, a forma, o que que vem em seguida, né? Agora imagina você ir para um concerto, não ter a menor ideia do que você vai ouvir. É uma experiência completamente diversa de você ir para um concerto no qual você já vai ouvir um repertório que conhece. E, de novo, está aí a importância do intérprete, porque sem um intérprete contemporâneo realizando essa música nunca vai chegar até os ouvintes, nunca vai chegar até o público. Então, novamente, para essa música se tornar viva, ela precisa tanto do intérprete, do compositor, quanto principalmente do ouvinte, do público ali assistindo. E essa é uma dinâmica muito especial, porque a música ela é preparada pelo intérprete na sua casa, na sua sala de estudo, de uma forma. Mas dependendo do público que encontra, naquele dia, a música acontece de uma forma diferente, porque a gente não está tão preso a formas tradicionais interpretativas. É a primeira vez que a obra está acontecendo, né? Ou no máximo a segunda, e não existe gravação ainda, uma terceira, e não existe outras referências, porque ela não foi gravada, né? Cada dia está mais fácil gravar, mas ainda assim, nem sempre elas são gravadas. Essa dinâmica do que vai acontecer na hora, ela se torna ainda mais evidente. É claro que tocar um Bach, um Mozart, um Beethoven, um Brahms e outros compositores tradicionais, em cada momento é único, mas existem muitas referências, então esse único ainda está, de certa forma, preso em certas formas de se tocar, em certas interpretações que já são tradicionais, né? Ainda assim é uma escolha do intérprete fazer ou não assim, mas ainda assim existe uma forma de se fazer, né? Que é bonito também, não existe nenhum julgamento nesse sentido de valor, é apenas um dado, como geralmente é feito. Agora, uma música contemporânea totalmente nova, que é a estreia dela, ela te dá a liberdade de construir de fato, né, junto com o público, junto com aquele momento, né? Você sentir o público ali daquela forma, respirando com você. E a música é nova e você está ali, de certa forma, completamente seguro da forma que você quer interpretar, porque o compositor te deu essa liberdade, você, de certa forma, se torna de fato compositor naquele momento do nascimento da música,
você se dá a liberdade também de dialogar com o público, com o ambiente, com a atmosfera que vai sendo construída ao longo do concerto. Então, nesse concerto específico, uma semana antes eu tive a oportunidade de tocar, 1 ou 2 semanas antes, tive a oportunidade de tocar todas essas obras na Rádio MEC ao vivo, né, no Rio de Janeiro. Então, a estreia foi na rádio, mas a estreia visual, e ela já tinha sido gravada antes. Olha que doida, essa questão temporal é fantástica com as tecnologias que temos, né? Porque eu gravei em vídeo antes de tocar na rádio, mas a estreia para o público foi na rádio ao vivo. E poucas semanas, poucos dias depois, vem essa estreia em vídeo de quando ela foi gravada, de fato, estreada pela primeira vez, porque ela foi gravada antes da rádio. Então, é uma viagem no tempo fantástica que a gente tem a oportunidade de vivenciar, graças aos compositores que compõem hoje, que têm intérpretes interessados em realizar essa música, tornar essa música viva, e, ao mesmo tempo, a dinâmica disso com a tecnologia e com o público, né? Então, imagina, sem um intérprete que queira vivenciar essa experiência, que é muito difícil, que é desgastante de um ponto de vista positivo, né? Porque é um gasto de energia imenso. Imagina, eu fiquei 2, 3 meses me dedicando a esse repertório totalmente novo, e tentar compreender e trazer, e uma vez que ele está pronto, tentar tocar o máximo possível, porque dá muito trabalho. Algumas dessas obras têm trechos ou são obras inteiramente de altíssimo nível de dificuldade, como vocês puderam ver. Então, isso tudo junto torna o papel do intérprete essencial e com uma importância não acima das outras, mas uma importância de altíssimo nível, né? Mas para isso o intérprete ele precisa realmente estar apaixonado por essa dinâmica, de trocar com o compositor, de se preparar, de levar isso para a sala de concerto. Então fica aqui, né, finalizando essa palestra, essa essa provocação para aqueles que são intérpretes estarem mais próximos dos compositores ao seu redor. Para aqueles que são compositores, atiçar mais esses intérpretes, propor mais. Por mais que muitas vezes eles não queiram, ok, o não a gente já tem, com certeza, né? Mas vamos lá, vamos fazer essa música viva, porque é muito interessante. O repertório tradicional é lindo, acho que a gente precisa fazer aquilo que sobreviveu ao atrito do tempo, né? Aquela música que sobreviveu às décadas, aos séculos e continuam vivas aqui hoje. A gente precisa, de fato, fazer e aprender com esses grandes mestres que sobreviveram ao longo do tempo, que são imortais, né? Mas a gente não pode simplesmente canonizar isso e ficar congelado no tempo. A gente precisa compreender que nós somos aqueles que foram ontem, né? Nós somos hoje e no futuro seremos um dia aqueles que foram passado, que realizaram, mas que graças às tecnologias, de certa forma, vamos poder continuar vivos. Assim como a partitura é uma tecnologia, a gravação de áudio é uma tecnologia, a gravação de vídeo é uma outra tecnologia que a gente vai aprimorando, criando ao longo do tempo. E a música, sendo a arte do tempo, ela é uma arte que ela pode existir em todas essas novas tecnologias, seja através de um mapa da partitura, seja através do registro de um momento, através do registro do som, seja através do registro de um momento num espaço, através do registro de vídeo. E isso sempre tem a oportunidade de encontrar um diálogo, sendo música contemporânea, feita agora por pessoas vivas, né? Parece algo meio espírita, né? Pessoas mortas, como é que se comporiam? Mas é importante frisar que esses compositores estão vivos, ou seja, a gente pode dialogar com eles, a gente pode dinamizar ainda mais aquela música da partitura. Porque é muito fácil falar, o compositor, aquilo que ele escreve é meio seco, falta expressividade, quando o intérprete não entende que ele faz parte disso, dessa construção. Então, assumir para si, enquanto intérpretes, né, aqueles que tocam um instrumento, independente do nível, que nós temos um papel muito importante, a gente precisa assumir esse papel. Não ser meros repetidores de partitura, interpretar a partitura, mas mais do que isso, dialogar com os compositores, dialogar com os músicos, dialogar com a plateia, trazendo essa música para o palco. Tá bom? Espero que tenha sido um tema muito interessante para vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas,
no chat do YouTube, nos comentários. Vai ser um prazer conversar com cada um de vocês. E coloquem dúvidas, coloquem perguntas, reflexões. Vão fundo, tá bem? Um grande abraço.